Observe essa região gigante em forma de rosquinha bem longe da Terra, além da órbita de Netuno. Estamos falando de uma distância de mais de 4 bilhões de quilômetros. É o cinturão de Kuiper, e algo estranho e bizarro está acontecendo lá. Os planetas anões e outros objetos pequenos que moram lá se recusam a se agrupar. Em vez disso, eles seguem órbitas específicas, o que é estranho. O motivo pode ser um planeta grande e misterioso escondido além de Plutão. Sua gravidade pode estar bagunçando as órbitas dos corpos espaciais de Kuiper. Me escute, nosso sistema solar é composto pelo Sol e tudo o que gira em torno dele devido à forte gravidade da estrela. Isso inclui os 8 planetas principais: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Há também coisas menores, como luas, asteroides e Plutão. Durante muito tempo se pensou que Plutão fosse o 9º planeta, mas quando ele foi reclassificado como um planeta anão, os cientistas começaram a procurar um novo planeta X. Será que eles têm uma queda por números ímpares ou o quê? E adivinhe só, alguns realmente acham que pode haver um planeta grande e gelado escondido muito além de Netuno. Esse planeta misterioso é frequentemente chamado de Planeta 9. O Planeta 9 ainda não foi visto, mas os cientistas acreditam que ele pode estar por aí porque algumas rochas espaciais minúsculas e distantes chamadas étnos se movem seguindo caminhos bizarros e confusos. Esses caminhos parecem estar agrupados e inclinados de uma forma que não acontece por acaso. Isso pode significar que há um planeta oculto puxando-as para o lugar com sua gravidade. Se o Planeta 9 for real, ele pode ser de 5 a 10 vezes mais pesado do que a Terra. Ele também estaria muito longe, centenas de vezes mais distante do Sol do que a Terra. Ao longo dos anos, os cientistas estimaram diferentes distâncias para sua órbita, e a mais recente estimativa, em 2025, diz que ele poderia estar cerca de 290 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Existem algumas ideias interessantes sobre a origem do Planeta 9. Ele pode ter começado como um grande planeta que Júpiter expulsou do sistema solar interior, ou pode ter vindo de outra estrela, ou até mesmo ter vagado pelo espaço por conta própria antes de ser capturado pela gravidade do Sol. Embora os cientistas tenham se esforçado muito usando telescópios potentes, ninguém viu o Planeta 9 ainda. E até agora, sua existência é apenas uma teoria. No entanto, recentemente um grupo de pesquisadores tentou algo inteligente. Eles usaram dados de 2 pesquisas espaciais especiais chamadas IRAS e ACARI. Essas 2 pesquisas observaram o céu em luz invisível, infravermelho distante, com cerca de 23 anos de diferença, o que é útil porque o Planeta 9 deve se mover muito lentamente. A equipe se concentrou em uma lista especial da ACARI, que é melhor para encontrar objetos fracos e em movimento no espaço. A equipe adivinhou o brilho do Planeta 9 e a velocidade com que ele poderia se mover com base no tamanho, na distância e no quão gelado ele poderia ser. Em seguida, eles procuraram por blips correspondentes no céu que foram vistos tanto pela IRAS quanto pela ACARI, mas não exatamente no mesmo local. Isso porque um planeta real teria se movido um pouco ao longo de 23 anos, e eles de fato encontraram 13 possíveis correspondências que poderiam ser o Planeta 9. Suas estimativas foram baseadas na distância que o objeto parecia estar, 500 a 700 vezes mais distante do Sol do que a Terra, e no peso que ele poderia ter, que é de 7 a 17 vezes a massa da Terra. Depois de analisar cuidadosamente todas as imagens, eles reduziram a um candidato realmente bom. As 2 detecções não estavam no mesmo local em ambas as pesquisas, e a forma como apareceram no mapa da pesquisa ACARI correspondia ao que se esperaria de um objeto de movimento lento. Ele apareceu em uma data e não estava lá 6 meses antes. Mas, é claro, havia um problema. Aparentemente, os dados antigos não são bons o suficiente para descobrir o caminho exato do planeta em potencial. Portanto, a equipe quer fazer novas observações de acompanhamento usando uma câmera especial chamada DE-CAM, que é muito boa em detectar objetos fracos e em movimento. Dessa forma, eles poderão descobrir se esse candidato é realmente o Planeta 9. Além disso, isso pode nos ajudar a aprender mais sobre como nosso sistema solar funciona e como ele se formou. Se o Planeta 9 for descoberto, mudará totalmente a forma como entendemos nosso sistema solar. Isso poderia explicar por que algumas rochas espaciais distantes do cinturão de Kuiper têm uma inclinação estranha. A questão é que a maioria dos planetas gira em torno do Sol em um círculo mais ou menos plano, mas esses objetos distantes têm uma inclinação de cerca de 20 graus. O Planeta 9 pode ser a razão disso. Em seguida, provavelmente descobriríamos por que esses objetos inclinados parecem apontar para o mesmo lado. Suas órbitas estão agrupadas em uma única direção. A gravidade de um grande planeta oculto poderia estar conduzindo-os como ovelhas.
Há também alguns objetos estranhos inclinados muito distantes. Eles não fazem sentido a menos que algo grande como o planeta 9 esteja puxando-os. Algumas rochas espaciais orbitam o Sol de trás para frente entre os grandes planetas, o que é meio que o caminho errado. Isso é muito estranho, a menos que algo grande esteja mexendo com elas. Alguns objetos distantes do cinturão de Kuiper continuam a cruzar o caminho de Netuno e não foram lançados para longe. Isso ocorre porque o planeta 9 pode estar ajudando a manter suas órbitas estáveis por um longo tempo. Outra coisa legal é que, se o planeta 9 existisse, ele seria uma super-terra, um tipo de planeta que vemos muito ao redor de outras estrelas, mas que ainda não temos em nosso sistema solar. Portanto, encontrar um aqui tornaria nosso sistema solar mais parecido com os outros lá fora. Ao longo da história, as pessoas têm se perguntado se poderiam existir planetas ocultos muito além de Netuno, mesmo antes de Plutão ser encontrado. Em 1880, um homem chamado George Forbes imaginou que poderia haver 2 planetas desconhecidos lá fora, um cerca de 100 vezes mais distante do Sol do que a Terra e o outro cerca de 300 vezes mais distante. Ele achava que esses planetas misteriosos poderiam estar puxando alguns cometas e mudando suas órbitas, mais ou menos como Júpiter faz com os cometas próximos a ele. Em 2004, os cientistas encontraram um pequeno mundo estranho chamado Sedna. Ele tinha uma estranha trajetória ao redor do Sol que não parecia ser afetada por nenhum dos planetas conhecidos. Seu ponto mais próximo do Sol, chamado Periélio, está longe demais para que Netuno seja o motivo. Isso fez com que alguns cientistas se perguntassem se Sedna foi empurrado em seu caminho por um planeta oculto, talvez até mesmo algo tão grande quanto a Terra ou maior. Outros pensaram que talvez fosse uma estrela que passou voando há muito tempo ou outra estrela que se formou perto da nossa. Então, em 2014, outro objeto estranho, o 2012 VP113, foi descoberto. Ele tinha uma órbita muito semelhante à de Sedna, o que deixou as pessoas ainda mais desconfiadas de que poderia haver algo grande lá fora atrapalhando seus caminhos. Isso deu início a uma nova rodada de caça ao planeta X, ou planeta 9. Em uma reunião em 2012, um cientista chamado Rodney Gomes disse que talvez houvesse um planeta grande e oculto cerca de 1.500 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Ele achava que isso poderia explicar as órbitas de outros objetos estranhos, como alguns cometas distantes e centauros, pequenos corpos que vagam entre os planetas gigantes. Naquela época, aqueles que apoiavam a teoria do planeta 9 acreditavam que, se ele existisse, se moveria ao redor do Sol em um círculo enorme e alongado chamado de órbita elíptica. Ele estaria cerca de 400 a 800 vezes mais distante do Sol do que a Terra, cerca de 13 a 26 vezes mais distante do que Netuno. Se realmente tivesse esse tipo de órbita, levaria cerca de 10.000 a 20.000 anos para dar uma única volta ao redor do Sol. Além disso, se ele de fato orbitasse o Sol, não seguiria a mesma trajetória plana dos outros planetas. Sua trajetória seria inclinada em cerca de 15 a 25 graus. O ponto mais distante em sua órbita, chamado Afélio, estaria na direção da constelação de Touro. Quanto ao ponto mais próximo, ele apontaria para Serpens, Ophiuchus ou Libra. Quanto à composição do planeta 9, ele provavelmente seria muito parecido com Urano ou Netuno. Teria uma atmosfera espessa feita de hidrogênio e hélio e seria super frio, 226 graus negativos. Seu núcleo seria feito de ferro e sua camada intermediária seria cheia de rocha e gelo de água. Ao mesmo tempo, se o planeta fosse menor e mais denso, ele poderia ser parecido com a Terra, com uma superfície rochosa em vez de gasosa. De acordo com um cientista chamado Mike Brown, se o planeta 9 fosse real, uma sonda espacial poderia alcançá-lo em cerca de 20 anos se usássemos uma trajetória de estilingue motorizado ao redor do Sol. É oficial, existe vida em Marte. Não se trata de um clickbait, deixa eu explicar pra você. A maioria das pessoas imagina a vida extraterrestre como pequenos seres verdes e, de preferência, pessoas inteligentes. Mas precisamos distinguir entre vida e inteligência. Quando alguém diz que há vida em outro planeta, você provavelmente pensa imediatamente em algum ser inteligente com quem possa conversar. Mas a vida é algo diferente, geralmente está associada ao orgânico. E o rover Curiosity da NASA encontrou as maiores moléculas orgânicas já vistas no planeta vermelho. Elas estavam escondidas em rochas marcianas muito antigas, e quero dizer, com cerca de 3,7 bilhões de anos. Esses tipos de moléculas podem ser restos de coisas como ácidos graxos, que ajudam a construir as membranas celulares. Pode não ser a vida que estamos acostumados a pensar, mas no mínimo os ingredientes para o que chamamos de vida estiveram lá. Então, o rover Curiosity da NASA tem navegado em torno de uma enorme cratera em Marte chamada Cratera Gale.
Os cientistas acreditam que essa cratera era um lago há vários bilhões de anos. A principal tarefa do rover era descobrir se Marte já teve as condições adequadas para a vida. E um dia, o Curiosity perfurou um pedaço de lama antiga em um local chamado Cumberland. Ele coletou um pouco de pó de rocha e os cientistas realizaram um teste especial com ele usando um forno equipado no rover. Esse forno fica muito quente, cerca de 850 graus Celsius. Felizmente, as condições do experimento permitiram que os pesquisadores cozinhassem o oxigênio molecular, o que limitou o risco de combustão. E eles encontraram algo surpreendente: cadeias de átomos de carbono com até 12 átomos de comprimento. Cadeias semelhantes podem ser encontradas na Terra em tudo, desde o petróleo bruto até, aqui vamos nós de novo, nos seres vivos. Você pode dizer que, até agora, a descoberta não parece muito surpreendente. Mas espere! Sim, essas moléculas podem se formar naturalmente por meio de processos não vivos, como reações com água, calor e minerais. Hidrogênio, monóxido de carbono, calor, minerais, isso é suficiente para cozinhar essas moléculas, mesmo sem biologia. Ao mesmo tempo, essas moléculas também são subprodutos comuns da vida. Aqui na Terra, produzimos compostos semelhantes o tempo todo, especialmente como ácidos carboxílicos, que estão em toda parte nos organismos vivos. Portanto, embora essas cadeias possam ter se formado naturalmente, elas também podem ser restos de algo que já foi vivo. Talvez vida microbiana, talvez algo muito mais complexo. Ainda não sabemos. Mas o aspecto mais incomum e intrigante das moléculas é que essas cadeias de carbono são bastante frágeis. Na Terra, a luz solar, o ar e a água as quebrariam com o tempo. No entanto, elas ainda estão em Marte, após bilhões de anos. Portanto, mesmo que essas moléculas não pertençam aos dinossauros marcianos, agora sabemos que o planeta vermelho é bom em preservar material orgânico. E isso é muito importante para a busca de vida antiga. Há uma boa chance de que traços químicos dessa vida ainda estejam escondidos nas rochas, e aparentemente o Curiosity é capaz de detectá-los. A propósito, essa não é a primeira vez que o Curiosity encontra substâncias orgânicas. Ele também coletou orgânicos clorados, material contendo enxofre e nitratos, basicamente ingredientes que, se a vida tivesse sido criada em Marte, fariam parte da receita. Agora, que tal falarmos sobre outro herói enviado a Marte para fazer descobertas incríveis? Conheça o Perseverance. Trata-se de um robô do tamanho de um carro que a NASA enviou para longe de casa, para o inóspito e seco planeta vermelho. Em particular, para uma antiga cratera chamada G0. O Jet Propulsion Lab criou o Perseverance e o preparou para sua primeira viagem espacial, que começou em 30 de julho de 2020. Durante 7 meses escuros e solitários, o robô viajou pelo cosmos. Felizmente, ele conseguiu aterrissar em Marte com segurança em 18 de fevereiro de 2021. A NASA até deu um nome legal ao local de pouso Octavia E. Butler, em homenagem à famosa escritora de ficção científica. Desde então, o Perseverance tem se ocupado em explorar o planeta vermelho. Em 8 de abril de 2025, ele já contava 1.469 dias marcianos de atividade, que a propósito são chamados de sols. Isso equivale a cerca de 1.510 dias terrestres ou pouco mais de 4 anos. O rover se parece muito com seu irmão mais velho, o Curiosity, mas possui algumas atualizações. Ele é literalmente carregado de tecnologia: 7 instrumentos científicos, 19 câmeras e até mesmo 2 microfones para gravar sons de Marte, como o vento ou o barulho das rodas do rover sobre as rochas. O Perseverance também trouxe um pequeno companheiro de voo. Trata-se de um mini helicóptero chamado Ingenuity. O Ingenuity fez história ao realizar o primeiro voo motorizado em outro planeta em 19 de abril de 2021. O objetivo era voar apenas algumas vezes, mas ele continuou e fez 72 voos no total. Infelizmente, em 18 de janeiro de 2024, ele foi danificado durante uma aterrissagem difícil, e assim a NASA o aposentou oficialmente.
Quanto ao Perseverance, ele tem grandes objetivos. Ele está procurando sinais de que Marte já teve vida, especialmente em áreas que costumavam ter água. Em sua busca, o rover está tentando descobrir se o planeta vermelho tinha mesmo os ambientes que poderiam ter suportado a vida. Ele também está procurando por vida microbiana do passado, coletando amostras de rocha e solo para trazer de volta à Terra um dia, e testando tecnologias interessantes, como a produção de oxigênio do ar marciano para ajudar a preparar futuras missões humanas. Depois de aterrissar na cratera G0 em 2021, o Perseverance começou a trabalhar imediatamente, começando com sua primeira campanha chamada Crater Floor. Ele se dirigiu para o sul do local de pouso e explorou um local chamado Seitá. Em seguida, retornou a Crater Floor Fracture Roof e coletou sua primeira amostra de rocha. Esse foi apenas o início de sua exploração da história de Marte. Em sua segunda campanha, Fanfront, o rover foi em direção ao antigo delta, onde um rio costumava fluir para a cratera. O Perseverance subiu em um vale para verificar terrenos mais altos, procurando mais pistas sobre o passado do planeta vermelho. Na terceira e quarta campanhas, Upper Fan e Margin Unit, o rover estudou rochas que poderiam nos dizer mais sobre o clima do planeta e se ele poderia ter suportado vida. Em dezembro de 2024, começaram a planejar a quinta campanha do Perseverance, Northern Rim. Ela deve estudar a borda da cratera, onde rochas das profundezas da superfície foram lançadas para o topo durante um impacto há bilhões de anos. O Perseverance fez algumas descobertas impressionantes até o momento. Ele encontrou rochas vulcânicas no fundo da cratera que mostraram que interagiram com a água. Isso foi uma surpresa, pois os cientistas pensavam que as rochas seriam em sua maioria sedimentares e não vulcânicas. Em um local chamado Wildcat Ridge, o rover encontrou até mesmo sinais de um antigo lago que poderia ter suportado vida. As rochas que o Perseverance encontrou são ótimas para preservar possíveis sinais de vida passada, portanto, essa é uma descoberta realmente importante. O rover também descobriu que alguns dos sedimentos no delta foram depositados por águas calmas. Porém, mais tarde, grandes inundações trouxeram grandes rochas para a cratera. Isso significa que o clima de Marte deve ter mudado ao longo do tempo. Além disso, o Perseverance realizou alguns experimentos interessantes. O experimento MOXIE conseguiu produzir cerca de 100 gramas de oxigênio da atmosfera marciana. Isso pode ser muito útil para futuras missões humanas. O rover também usou seus microfones para estudar os sons em Marte. Descobriu-se que o som viaja mais lentamente lá do que na Terra, além de ser mais silencioso no planeta vermelho. A ferramenta Pixel do rover analisou rochas e encontrou vários minerais, como olivina, argilas e carbonatos. Essa descoberta mostrou que a água sempre desempenhou um papel importante na formação do planeta vermelho. O radar RIMFAX também ajudou a equipe a ver que o piso da cratera era composto de rocha sólida e material vulcânico, e que o delta havia se formado em um ambiente calmo, semelhante a um lago. Em suma, o Perseverance está nos dando uma visão muito mais clara do passado de Marte. Ele está descobrindo evidências de atividade vulcânica, água e ambientes que poderiam ter sido adequados para a vida. Também está ajudando os cientistas a coletar dados cruciais para futuras missões. Ao estudar a geologia, a atmosfera e o potencial de vida do planeta, o Perseverance está preparando o terreno para futuras explorações. E um dia, talvez até mesmo para que os seres humanos caminhem em Marte. Um arqueólogo português acaba de descobrir vários navios afundados cheios de ouro, incluindo um galeão espanhol com 22 toneladas de ouro e prata. Essa quantidade vale hoje cerca de 2 bilhões de dólares, e esse é o dinheiro de apenas uma embarcação. O arqueólogo Alexandre Monteiro fez essa descoberta quase por acaso. Ele estava estudando alguns documentos quando encontrou informações sobre um navio que desapareceu em 1615 e decidiu que queria encontrá-lo. Depois de muitos anos, Alexandre não achou apenas esse navio específico. Na verdade, ele descobriu 8.620 embarcações naufragadas somente nas águas de Portugal. Desse número, 250 são naufrágios cheios de ouro, uma descoberta que faria qualquer Jack Sparrow tremer em suas botas. A maioria afundou por motivos chatos, como o clima, mas às vezes eles eram destruídos em batalhas, que podiam ou não ser super épicas, e transportavam ouro e outros tesouros do Novo Mundo para a Europa. Então, claro, todos queriam uma parte. Alexandre estuda naufrágios históricos há 30 anos, e por isso já descobriu muitos que afundaram de forma um tanto gloriosa.
Em 1816, por exemplo, um navio de um dos homens mais ricos de Portugal submergiu na Austrália com uma quantidade insana de 66 mil moedas de prata. Essa foi a primeira embarcação portuguesa a afundar nas águas da Austrália. A má notícia é que esses antigos navios submersos, repletos de riquezas e histórias épicas, não são tão fáceis de alcançar. Eles estão nas profundezas do oceano e cobertos pela areia. Ainda é possível tentar, mas isso seria roubar parte da história de um país. E você não gostaria de ser essa pessoa, não é mesmo? Naturalmente, Portugal não foi o único país que explorou os mares naquela época. A costa da Europa está repleta de naufrágios históricos cheios de ouro. Na verdade, há cerca de 1 milhão deles debaixo d'água atualmente, e os tesouros abandonados no fundo do mar podem valer cerca de 60 bilhões de dólares. É uma quantia absurda de dinheiro, mas vale mencionar que esses navios afundados cheios de ouro não valem o incômodo. Há muitas histórias de descobertas de tesouros marítimos que se transformaram em processos judiciais insanos e até mesmo em longas penas de prisão. Nossa primeira história começa em 1746, quando uma violenta tempestade derrubou uma embarcação chamada Prince de Conti perto de uma ilha na Bretanha. Ela estava cheia de chá, cerâmica e 100 lingotes de ouro. É claro que os proprietários tentaram salvar o saque, mas se isso não é fácil agora, imagine como era no século XVIII. Demorou mais de 200 anos para que o Prince de Conti fosse achado. Isso finalmente aconteceu em 1975, quando um grupo de franceses o descobriu e decidiu levar praticamente todos os objetos de valor que pôde. Agora, eu disse que essas coisas não valiam a pena por um motivo. Na França, se você encontrar algo que possa ser histórico, deve declarar às autoridades locais em 48 horas. Se não o fizer, você está cometendo algo conhecido como crime. Para ser justo, nossos amigos franceses aqui declararam suas descobertas, mas apenas os canhões corroídos. E o ouro? Bem, eles o venderam, obviamente, porque cada barra vale entre 125 mil e 231 mil dólares. As autoridades francesas levaram quase 50 anos para recuperar o que foi roubado, e não conseguiram tudo de volta. Parte foi comprada por um casal de idosos da Flórida, e o crime é tão grave que eles foram acusados de ligação com lavagem de dinheiro, crime organizado e tráfico de bens culturais. Os caçadores ilegais também venderam alguns lingotes de ouro para a coleção do Museu Britânico. Agora vamos voltar à década de 1850, quando um navio a vapor chamado SS Central America viajou do Panamá para a Califórnia e vice-versa. Isso ocorreu durante a Corrida do Ouro na Califórnia, uma época em que 300 mil pessoas se mudaram para a Califórnia para garimpar o precioso metal. Como a rota de viagem não era fácil, as pessoas precisavam transportar seu tesouro em grandes navios. É aí que entra o nosso amigo SS Central America. Em 1857, ele tinha 578 pessoas a bordo, e cerca de 100 a 150 milhões de dólares do metal afundaram também. Tudo isso explica por que, em 1988, um grupo de investidores de Columbus decidiu financiar um projeto de pesquisa para achar essa embarcação. A pesquisa foi liderada por um homem chamado Tommy Thompson, que estava realmente louco com a ideia de encontrar esse navio afundado cheio de ouro. E levou anos para encontrar a localização exata do SS Central America, especialmente porque ele estava a 2.286 metros abaixo da superfície do Oceano Atlântico, e sua recuperação exigia muita tecnologia sofisticada. Um grupo de 161 investidores pagou pela aventura do cara, mas não é preciso dizer que eles não estavam fazendo isso por amor. Foram investidos 12 milhões e meio de dólares nesse projeto, porque a expectativa era ganhar pelo menos 10 vezes mais. Mas como a vida não é só sol e arco-íris, 39 companhias de seguro processaram a equipe de pesquisa assim que o ouro foi recuperado. Na época em que o navio estava em funcionamento, essas empresas seguraram a carga do SS Central America, e quando ela foi finalmente recuperada mais de 100 anos depois, elas queriam ser indenizadas. Para tanto, disseram que não era seu trabalho recuperá-la, mas isso não significa que a abandonaram. Essa conversa maluca não pegou, e 92% do ouro foi entregue à equipe de pesquisa. A trama se complicou quando os investidores foram enganados por ninguém menos que Tommy Thompson, que fugiu com mais de 4 milhões de dólares. Ele também tinha 500 moedas de ouro, mas não disse a ninguém onde elas estavam. Bobagens como essa são a razão pela qual a maioria dos países tem regras para proteger propriedades culturais. E sim, às vezes os naufrágios podem ser uma propriedade cultural. Obviamente, há muitas descobertas de tesouros marítimos que acontecem sem violar nenhuma lei. O SS City of Cairo, por exemplo, era um navio a vapor que submergiu em 1929 com 2.000 caixas de moedas de prata pesando 122 toneladas.
Uma empresa chamada Deep Ocean Search recuperou as moedas de uma profundidade de 5.180 metros, ou seja, 1.370 metros mais abaixo que o Titanic. 34 milhões de libras foram para o Tesouro do Reino Unido, e a Deep Ocean Search também recebeu uma parte. A boa notícia aqui é que algumas das moedas podem ser compradas por colecionadores, legalmente. Pagar por um tesouro é provavelmente o mais próximo que se pode chegar de uma descoberta arqueológica subaquática. Sei que tudo o que fiz foi destruir seus sonhos de pirataria, mas embora invadir navios naufragados cheios de ouro possa ser um crime na maioria dos países, ou simplesmente impossível financeiramente para nós, meros mortais, nem toda a esperança está perdida. Há cerca de 771 trilhões em ouro sem dono no fundo do oceano. É como uma mina subaquática, só que o metal está dentro da água. Você sabe como a do oceano é salgada? Bem, o ouro se mistura com os minerais da água, então não é como se você encontrasse uma pepita na praia. Cada litro de água do oceano tem 13 bilionésimos de 1 grama de ouro, e é muito difícil extrair partículas submersas tão pequenas. Mas isso não significa que as pessoas não tenham tentado, e é claro, também houve uma fraude nesse caso. Na década de 1890, um homem alegou ter inventado um dispositivo que sugava o ouro da água do mar. Quando conseguiu dinheiro suficiente, ele fugiu com a grana. Se você realmente quiser obter algum ouro, pode tentar extraí-lo do núcleo da Terra, que tem 1,6 quatrilhão de toneladas dele. Há 16 vezes mais ali do que o que os humanos mineraram em toda a história. Não há nenhuma farsa envolvida aqui, pois ninguém se atreveu a ir até lá ainda. Com os arqueólogos descobrindo navios afundados cheios de ouro por aí, talvez possamos fazer nossas próprias descobertas de tesouros marítimos. Ou, pelo menos, economizar dinheiro suficiente para comprar algumas moedas de prata. Esse malandro tinha o tamanho de um husky e poderia se passar por um, exceto pelo fato de que não tinha pelo e era um predador de topo com dentes caninos extra longos semelhantes a lâminas. Encantador! Conheça o mais antigo animal conhecido como dentes de sabre que já existiu. Ele vagou pela Terra bem antes dos dinossauros. Os cientistas fizeram a descrição dessa criatura com base em seus fósseis encontrados na ilha espanhola de Maiorca, no mar Mediterrâneo. Há cerca de 200 milhões de anos, nenhum de nós existia naquela época. Surgiram os primeiros mamíferos verdadeiros que viveram ao lado dos dinossauros. Mas se traçarmos a árvore genealógica dos mamíferos ainda mais para trás, encontraremos um grupo antigo chamado Therapsids. Eles não se pareciam com os mamíferos que temos hoje, mas tinham algumas características importantes que acabariam ajudando a definir os mamíferos. Por exemplo, os Therapsídeos tinham aberturas especiais nas laterais de seus crânios para os músculos da mandíbula, e partes de seus ossos da mandíbula evoluiriam mais tarde para os pequenos ossos do ouvido médio que todos os mamíferos, inclusive você, têm hoje. Portanto, a nova descoberta é do que pode ser o mais antigo fóssil de terapsídeo conhecido. O fóssil, que ainda não tem um nome oficial de espécie, pertence a um grupo chamado Gorgonopsians. Esses animais estão mais intimamente relacionados aos mamíferos do que a qualquer outro animal vivo. Alguns deles eram tão pequenos quanto os gatos e outros eram tão grandes quanto os ursos polares. Os gorgonopsianos tinham algumas características muito parecidas com as dos mamíferos, como diferentes tipos de dentes para diferentes tarefas. Mas, diferentemente dos mamíferos, esses antigos predadores substituíam seus dentes, até mesmo os caninos gigantes semelhantes a sabres, várias vezes durante suas vidas. Isso seria muito útil. Até agora, os fósseis de gorgonopsianos mais antigos que conhecíamos tinham cerca de 265 milhões de anos. Mas esse novo fóssil é ainda mais antigo, datando de 270 a 280 milhões de anos. A descoberta foi super detalhada e completa, incluindo suas presas afiadas semelhantes a facas, partes da mandíbula, pedaços da coluna vertebral, costelas, ossos da cauda e dos dedos dos pés, além da maior parte de uma das pernas traseiras. Apesar de o crânio da criatura não estar completo, os cientistas acreditam que ele tinha cerca de 18 centímetros de comprimento, e o animal em si teria o tamanho aproximado de um cachorro médio grande, pesando entre 30 e 40 quilos. Mas fora isso, ele não se parecia muito com um cachorro. Embora tivesse algumas características semelhantes às do lagarto, chamá-lo de cão-lagarto é totalmente errado. Mamíferos e répteis compartilham um ancestral super antigo de cerca de 320 milhões de anos atrás, mas seus caminhos evolutivos se separaram há muito tempo. Quando a criatura recém-descoberta estava viva, a ilha de Maiorca ficava bem no meio do gigantesco supercontinente Pangaea. Naquela época, essa área passava por estações muito úmidas e muito secas.
Os cientistas sempre se perguntaram se os principais momentos da história dos mamíferos aconteceram em lugares tropicais como esse, mas não tínhamos os fósseis certos para provar isso. Agora, com a descoberta do mais antigo gorgonopsiano conhecido em Maiorca, as peças que faltavam no quebra-cabeça estão se juntando. Parece que algumas etapas importantes na evolução dos mamíferos podem ter ocorrido em ambientes de baixa latitude que ainda não foram muito explorados. A chamada lacuna no registro fóssil pode ser apenas porque os paleontólogos não estavam procurando nos lugares certos. Nosso herói do dia não era o único cara legal que agitava o planeta antes da chegada dos dinossauros. Há mais de 500 milhões de anos, os predadores mais estranhos que já existiram dominavam os oceanos. O nome é um pouco complicado de pronunciar, por isso não vou pronunciar. Ok. É Anomalocaris, mas significa literalmente camarão incomum. Essa criatura não se parecia em nada com qualquer coisa viva hoje. Os cientistas acreditam que ela foi o primeiro predador de ponta verdadeiro, a orca de sua época. O Anomalocaris era enorme para sua época, pois crescia até 91 centímetros, desde seus braços afiados até as pontas das barbatanas da cauda. Por um tempo, todos pensaram que os trilobitas eram sua refeição preferida, mas novas pesquisas mostram que ele não era forte o suficiente para abrir a armadura dos trilobitas. Portanto, em vez disso, era um caçador ágil e veloz, com uma visão impressionante, e abocanhava animais de corpo mole que passavam em águas abertas. Outra criatura muito legal dos tempos pré-dinossauros é um peixe que podia andar sobre a terra. Esse é um truque muito legal. O Tiktaalik vivia em rios pantanosos que se pareciam muito com a atual floresta amazônica. Podia crescer até 2,7 metros de comprimento e encontrava suas presas em rios e enseadas, como um crocodilo de água doce dos dias atuais. Ele tinha um pescoço flexível e até mesmo algumas versões primitivas de pulmões, e graças a eles, podia sobreviver tanto na água quanto fora dela. O motivo pelo qual peixes como o Tiktaalik começaram a se mover em direção à Terra há cerca de 395 milhões de anos ainda é um pouco misterioso. Por volta dessa época, o antigo supercontinente chamado Gondwana estava se aproximando da Terra que se tornaria a América do Norte. Esse movimento lento criou muitos habitats rasos e pantanosos, que eram lugares perfeitos para animais como os crocodilos se desenvolverem. Além disso, essas áreas ficavam próximas à linha do Equador, portanto eram quentes e tropicais. Mas não havia muito alimento esperando por eles em terra. Então, talvez tenham se mudado para lá por motivos de segurança. Havia menos predadores e melhores locais para botar ovos do que na água. As criaturas se adaptaram primeiro a viver em águas abertas, depois em águas rasas, depois em pântanos e margens de rios, e somente após uma longa e lenta transição, elas finalmente se adaptaram totalmente à terra. Agora, aqui está um milípede do tamanho de um carro pequeno e pesando tanto quanto um carro grande. Essa beleza viveu há mais de 300 milhões de anos no que hoje é a Inglaterra. Naquela época, durante o período carbonífero, a atmosfera da Terra tinha muito mais oxigênio, mais de 26% em comparação com os 21% atuais. Os cientistas costumavam pensar que os altos níveis de oxigênio eram a única razão pela qual essas criaturas podiam ficar tão grandes, mas então encontraram um novo fóssil de uma época em que o oxigênio não era muito maior do que hoje. Eles o descobriram por mero acaso, quando uma rocha se dividiu na medida certa e revelou um dos maiores e mais completos espécimes de milípedes gigantes já encontrados. Esse animal poderia ter vivido não apenas em áreas pantanosas, mas também em florestas abertas repletas de sementes saborosas, nozes e talvez até pequenos animais. Há uma chance de que esse animal não fosse um rastejante lento que mastigava plantas, mas um predador que abocanhava tudo o que encontrava. Depois de dominar a Terra por cerca de 45 milhões de anos, os milípedes gigantes acabaram desaparecendo. Provavelmente os répteis os expulsaram, abrindo caminho para a era dos dinossauros. Caso você já tenha se perguntado o que aconteceria se você cruzasse um urso polar com um gato dente de sabre, aqui está a resposta. Esse tipo dominou os ecossistemas do sul depois de migrar 11.265 quilômetros através do supercontinente Pangeia, há cerca de 252 milhões de anos. Tinha pele dura como a de um rinoceronte e caninos enormes, perfeitos para arrancar grandes pedaços de carne, além de ser um excelente corredor. Quando chegou ao seu novo lar, no que hoje é a África do Sul, ele substituiu um grupo inteiro de predadores locais. Mas sua glória não durou muito tempo, pois perto do final do período Permiano, erupções vulcânicas maciças fizeram com que os padrões climáticos mudassem, eliminando cerca de 90% de todas as espécies.
E como os predadores de topo são geralmente grandes, de crescimento lento e não muito comuns, eles geralmente desaparecem entre os primeiros quando ocorrem eventos de extinção em massa. E foi assim que o nosso homem aqui foi extinto. Nossa última criatura do dia foi uma libélula que viveu há cerca de 300 milhões de anos e tinha uma envergadura de mais de 60 centímetros, 6 pernas longas e espinhosas e olhos enormes e esbugalhados. Meganeura. Esse gigante de 4 asas é provavelmente o maior inseto voador que já existiu e supera facilmente as libélulas atuais, que são seus parentes distantes. Como as libélulas modernas, a Meganeura gostava de ficar em áreas abertas perto de lagoas e riachos de baixa velocidade. Mas, diferentemente das libélulas atuais, ela não estava apenas capturando pequenos insetos. Essa beleza era provavelmente o principal predador nesses espaços abertos. Ela usava os espinhos em suas pernas como uma armadilha voadora para capturar presas no ar, incluindo outros insetos voadores, pequenos anfíbios e até mesmo criaturas semelhantes a lagartos. Os cientistas encontraram os primeiros fósseis de Meganeura em 1880, em rochas ricas em carvão na França. Os fósseis estavam incrivelmente bem preservados e mostravam os padrões detalhados de veias em suas asas. Os cientistas acreditam que o Meganeura cresceu tanto porque não tinha muita concorrência de vertebrados. E o ar naquela época, durante o período carbonífero, tinha muito mais oxigênio do que hoje. O Lago Michigan é um dos maiores e mais misteriosos lagos de água doce dos Estados Unidos. E agora, em suas profundezas, os cientistas se depararam com algo inexplicável. Vastas crateras redondas espalhadas por todo o fundo do lago. Tudo começou em 2022. Uma equipe de pesquisadores queria mapear o fundo do lago e procurar por navios naufragados. No início, eles tinham certeza de que seria apenas um terreno rochoso típico ou manchas de areia. Mas o que viram em suas telas de sonar os deixou espantados. Estranhas formas circulares que pareciam perfeitas demais para serem naturais. Elas estavam escondidos a cerca de 150 metros abaixo da superfície, em locais onde a água fica escura e impenetrável. Esses caras são enormes, variando de 90 a 183 metros de largura. Eles também estão mergulhados a quase 12 metros de profundidade, e há dezenas deles, organizados ordenadamente como pegadas, mas ninguém fazia ideia do que essas coisas eram. Então, em agosto de 2024, o mistério só se aprofundou. Usando um veículo operado remotamente, foi possível observar mais de perto essas formações. Havia cerca de 40 delas. Ninguém havia visto nada parecido com isso antes nos Grandes Lagos. O que poderia ter criado tais crateras? Elas poderiam ser antigas, talvez remanescentes de algum evento geológico perdido no tempo. Se for esse o caso, é estranho o tempo que esses buracos provavelmente ficaram parados ali, sem serem perturbados. Diversas teorias começaram a surgir. Uma possibilidade era que eles poderiam ser sumidouros ou dolinas. Basicamente, são buracos que aparecem repentinamente no solo quando a camada superficial entra em colapso. A rocha abaixo da superfície, geralmente feita de calcário, é dissolvida lentamente pela água ao longo do tempo, criando vazios no subsolo. Quando a superfície acima desses vazios não consegue mais suportar seu próprio peso, ela cede, e isso forma um buraco. Pense nisso como quando você enfia um canudo no lacre de uma bebida. Os sumidouros podem ser pequenas depressões ou enormes, chegando a extensões de até 610 metros. Eles podem ocorrer gradualmente ou de uma só vez. Às vezes, podem engolir carros inteiros ou até mesmo edifícios. E o Lago Michigan está situado em um leito rochoso de calcário. Ele sofre erosão com muita facilidade quando a água passa por ele. Já foram encontrados sumidouros como esses no Lago Huron e eles são bastante parecidos. Mas há alguns buracos na trama sem trocadilhos com essa teoria. Por exemplo, é incrível como todos eles são tão grandes. Também é estranho e muito raro que os sumidouros ocorram em um leito de lago. Eles também se assemelham a um padrão reto, parecem se estender geralmente em direção ao sul, formando uma linha solta, o que é bastante estranho. Se forem sumidouros, definitivamente não estão seguindo as regras geológicas usuais. No entanto, pode ser que haja algum processo novo e incomum em ação sob a superfície do lago, que ainda não descobrimos. Mas há outra teoria: glaciares. Os glaciares são rios de gelo selvagens. Eles cobriam grande parte da Terra durante a última era glacial e são incrivelmente poderosos. Embora possam se mover lentamente, às vezes apenas alguns centímetros por dia,
têm um peso tão grande que podem remodelar paisagens inteiras ao longo de milhares de anos. Os glaciares podem triturar e escavar a terra abaixo deles. São basicamente como escavadeiras colossais. Seu peso, combinado com um movimento lento, mas constante, tritura tudo o que está abaixo deles. Rochas, solo, até mesmo o leito rochoso, o que pode criar sulcos profundos na superfície da Terra, chamados de calhas glaciais. Durante a Idade do Gelo, havia muitos glaciares em todo o norte dos Estados Unidos, inclusive na região dos Grandes Lagos. Se eles se tiverem se deslocado pelo que hoje é o Lago Michigan, poderiam ter criado esses buracos profundos. Os glaciares geralmente se movem em um caminho bastante reto. À medida que se movem, provocam a erosão do terreno, mas a erosão resultante varia de acordo com o terreno. Às vezes, há lugares onde o leito rochoso é mais macio ou fraturado, e esses lugares são mais facilmente esculpidos e esmagados pelos glaciares. Isso poderia explicar por que alguns buracos podem ser maiores e mais profundos do que outros, já que a rocha mais dura é menos afetada. Mas geralmente isso leva a depressões arredondadas em forma de meia-lua, conhecidas como marcas de vibração. Essas marcas são mais parecidas com sulcos do que com grandes crateras circulares, como as do Lago Michigan. Quando os glaciares derreteram, os grandes lagos se formaram. Se as crateras foram formadas por eles, podem ter se enchido de água, tornando-se parte do Lago Michigan. Embora essa teoria seja mais uma especulação, precisamos de mais evidências. No entanto, há outra camada nesse mistério. As crateras não são apenas formações geológicas curiosas. Na verdade, elas podem conter pistas valiosas sobre a vida primitiva na Terra. Partes do Lago Michigan, especialmente as escuras, são relativamente pobres em oxigênio. É como uma versão mais leve dos ambientes oceânicos profundos que geralmente têm muito pouco desse elemento. Por exemplo, as fontes hidrotermais nas profundezas do oceano, aberturas subaquáticas na crosta terrestre com água quente e rica em minerais, que geralmente têm muito pouco oxigênio. Mas alguns organismos adoram lugares como esses. Por exemplo, o camarão-gambá, criaturas minúsculas parecidas com camarões que adoram águas frias e profundas. Receberam esse nome porque têm uma bolsa para carregar seus filhotes até que estejam prontos para viver por conta própria, como um gambá. Ou o escorpião de água profunda, um pequeno peixe que vive no fundo e também gosta de lagos frios. Eles são bem adaptados para viver em águas escuras e geralmente ficam perto do leito do lago. E organismos estranhos, como os mexilhões quagga invasores, que parecem conchas. São pequenos mexilhões de água doce que se espalharam pelos grandes lagos. Eles se prendem a superfícies duras e podem causar problemas para os ecossistemas, competindo com as espécies nativas por alimento e espaço. Todos esses tipos podem estar no Lago Michigan e até mais. Pode haver micróbios ou até mesmo bactérias especialmente adaptadas a essas condições adversas, assim como no Lago Huron. Há apenas algumas criaturas que poderiam sobreviver nas profundezas dessas crateras, e estudá-las pode nos dar uma ideia de como a vida floresceu nos antigos oceanos da Terra, pobres em oxigênio. Isso porque foi em lugares semelhantes a esses que algumas das primeiras formas de vida se desenvolveram. A Terra primitiva tinha uma atmosfera com pouco oxigênio, embora fosse muito mais quente, e os micróbios antigos se adaptaram a ela. Os grandes lagos, especialmente o Lago Michigan, sempre tiveram uma reputação um pouco fantasmagórica. Por exemplo, até mesmo essa missão foi organizada para estudar os naufrágios. Aconteceram cerca de 6.000 naufrágios nos grandes lagos. Muitos desses destroços ainda estão nos leitos dos lagos, preservados pelas águas frias e frescas. E os naufrágios não são as únicas coisas estranhas relacionadas aos grandes lagos. Ao longo dos anos, houve histórias de desaparecimentos inexplicáveis. Barcos e até aviões desapareceram sem deixar rastros. Os lagos, geralmente calmos na superfície, podem se tornar perigosos repentinamente com tempestades imprevisíveis e ondas enormes, levando a esses eventos misteriosos. Sem mencionar todas as coisas assustadoras que as pessoas notaram lá ao longo dos séculos, como luzes fantasmagóricas sobre a água ou padrões climáticos bizarros, como nevoeiros estranhos e repentinos que parecem surgir do nada. Em 2007, descobriram até mesmo uma estrutura pré-histórica, que se parece com Stonehenge. Bem, ela era bem menor, mas mesmo assim. Ela estava a cerca de 12 metros abaixo da superfície, no coração da Baía de Grand Traverse. Especula-se que tenha cerca de 9.000 anos de idade, muito mais antiga que Stonehenge.
Parece que essa é uma impressão digital daqueles que viveram nessa área há milhares de anos. Essas pedras maciças estão dispostas em um padrão cuidadoso e sinuoso que se estende por 1,6 km. Elas variam em tamanho, desde bolas de basquete até carros compactos. Mas uma, em particular, se destaca. Uma rocha com 1,20 m de altura e 1,5 m de largura. Ela está gravada com a imagem de um mastodonte, uma criatura que vagou pela Terra cerca de 11 mil anos antes de ser extinta. Provavelmente afundou ali durante o fim da última era glacial que mencionamos. Esse período remodelou a região. Esse lugar está submerso agora, mas no passado ainda era terra firme. Portanto, as pedras provavelmente foram criadas por pessoas que viviam ali, embora não tenhamos certeza do motivo. Será que elas eram usadas como esconderijos de caça? Ou seria algum tipo de calendário antigo? Quem sabe? Apenas cerca de 15% do fundo dos grandes lagos foi explorado. Agora, os cientistas estão se preparando para um mergulho mais profundo nesse mistério, tanto literal quanto figurativamente. Eles querem analisar o leito do lago ao redor das crateras, na esperança de que talvez algo no ambiente ao redor delas possa ter causado o seu aparecimento. Eles têm iniciativas com Lake Bed 2030. Essas missões devem mapear toda a paisagem subaquática, o que nos ajudaria a aprender muitas coisas interessantes sobre o Lago Michigan e o passado do nosso planeta. Quem sabe que outros segredos essas águas escuras escondem? Existem comunidades inteiras de organismos minúsculos e incomuns que vivem em lagoas na Patagônia, e eles são algumas das primeiras formas de vida de todos os tempos. Ninguém sabia sobre sua existência até que 2 cientistas, Brian Hynek e Maria Farias, foram explorar certas áreas da região. A Patagônia ocupa quase metade da Argentina e poucas pessoas vivem lá, apenas alguns fazendeiros e criadores de ovelhas, que em sua maioria ficam perto de rios e cultivam coisas como maçãs, peras e alfafa. Há muito tempo, era um lugar selvagem e distante onde viviam tribos indígenas. Mas desta vez, vamos seguir os rastros de formas de vida que surgiram muito antes dos seres humanos e examinar mais de perto esses micro-organismos interessantes que Brian e Maria encontraram. Os dois tiveram que dirigir por 9 horas em estradas irregulares para chegar ao seu destino e se hospedaram em um pequeno vilarejo. Apenas 35 pessoas vivem lá. Elas dependem de apenas uma nascente, porque quase nunca chove lá. Na última noite na aldeia, Brian percebeu que as imagens de satélite que ele havia tirado mostravam um conjunto de lagoas que ficava a apenas 16 quilômetros de distância. No dia seguinte, a pequena equipe entrou em um carro e subiu a estrada o máximo que pôde, até que ficou muito difícil dirigir. Eles continuaram andando o resto do caminho. Foi difícil porque tiveram de carregar água e enfrentar a luz solar intensa. Em alguns pontos, acabaram afundando até os joelhos em uma lama feita de sal. Lá em cima, havia 12 lagoas com águas perfeitamente claras. O lugar em si não oferecia muita coisa, exceto a água muito ácida e salgada e a luz solar intensa e direta. Mas era como viajar de volta no tempo, porque aquelas condições eram parecidas com as da Terra há muitos e muitos anos. Quando Brian examinou as lagoas, ele ficou surpreso ao ver muitos micro-organismos incomuns. Nós os chamamos de estromatólitos, que são tão pequenos que nem conseguimos vê-los sem um microscópio. Mas se reúnem e formam grandes comunidades. No passado, muitas espécies incomuns viviam dessa forma, por exemplo, as cianobactérias. Elas eram importantes em sua época porque produziam oxigênio. A Terra, em seus estágios iniciais, não tinha muito desse gás em sua atmosfera. Os primeiros estromatólitos podem ter sido formados por diversos tipos de bactérias que não necessariamente produziam oxigênio, mas apenas viviam sua vida pacífica ali. E formaram camadas, empilhando-se uns sobre os outros, para que pelo menos alguns pudessem receber um pouco de luz solar. Também usavam areia e líquidos pegajosos para ficar juntos. Brian também ficou incrivelmente surpreso porque aqueles eram os maiores estromatólitos vivos que ele já havia visto. Eles geralmente atingem mais de 1 metro de altura, mas os recém-encontrados tinham 5 metros de largura e vários metros de comprimento, o que é gigantesco em comparação com os que vivem em outros lugares. E os fossilizados eram ainda maiores. Há muito tempo podiam crescer mais do que hoje, porque não havia muitas outras espécies que pudessem se alimentar deles ou prejudicá-los.
Além disso, atualmente existem muitos outros organismos que podem crescer mais rápido e mais maciçamente e ocupar seu espaço. É por isso que os estromatólitos só podem viver em lugares raros onde quase nada mais pode viver, como nessas lagoas muito salgadas localizadas bem acima do nível do mar, na Puna de Atacama. Os estromatólitos encontrados lá são os mais famosos porque podem ser alguns dos melhores exemplos da vida mais antiga em nosso planeta, mas eles não são realmente a primeira forma de vida na Terra. Os fósseis mais antigos têm 3,5 bilhões de anos, enquanto outras evidências nos dizem que a vida em nosso planeta surgiu há cerca de 4,1 bilhões de anos. Talvez alguns estromatólitos também tenham vivido naquela época, mas a Terra mudou muito desde então, e os locais onde eles poderiam ter habitado não sobreviveram. Tudo isso pode não parecer muito à primeira vista, porque ninguém encontrou um animal exótico e estranho que nosso mundo nunca tenha visto antes. Mas esses são exemplos notáveis de como pode ser a busca por vida em outro lugar do universo. Os cientistas interessados em estudar Marte geralmente vão até lá porque o local pode ser semelhante à aparência do planeta vermelho há um tempo excepcionalmente longo. Se houvesse fósseis escondidos em rochas antigas em Marte, eles poderiam se parecer com esses estromatólitos. Outra terra distante revelou alguns de seus segredos. É a Antártica, com um antigo mundo perdido encontrado sob seu gelo. Ela nem sempre foi essa terra gelada e isolada de neve e camadas de gelo. Antigamente, fazia parte do supercontinente Gondwana, junto com o que hoje é a América do Sul, a África, a Austrália, a Península Arábica e o subcontinente indiano. Mas em algum momento se separou e começou a construir uma vida própria, e se formou quando outras massas de terra começaram a se afastar, o que criou seu litoral. Mas a Antártica também era diferente em muitos outros aspectos naquela época. Costumava ser uma terra coberta por florestas magníficas e rios cheios de vida. Os cientistas usavam radares e satélites para explorar um mundo misterioso escondido sob o gelo. Essa terra antiga, que fica próxima ao Oceano Índico, é tão grande quanto o estado americano de Maryland ou a Bélgica e tem mais de 14 milhões de anos. Alguns estudos dizem que se formou há mais de 34 milhões de anos, muito antes de a Antártica entrar em seu congelamento profundo. No início, as temperaturas eram mais altas, possivelmente como as da Patagônia ou das florestas temperadas frias da Tasmânia, na Nova Zelândia, ou talvez até mais tropicais do que isso. Mas, à medida que o clima ficou mais frio, pequenas geleiras começaram a se formar nas colinas próximas aos rios. Os vales afundaram mais por causa de todo o gelo que os cobria. Depois, as temperaturas caíram ainda mais e uma camada gigante de gelo cobriu todo o continente, ocultando as antigas geleiras. Os rios moldaram esse mundo perdido há muito tempo, muito antes de ele ser coberto por gelo com cerca de 3 km de espessura em alguns pontos. Estudos científicos dessa área mostraram que essas paisagens eram repletas de planaltos e montanhas. O gelo que se formou sobre a Antártica tornou toda a área muito fria, de modo que a paisagem não podia mais sofrer erosão. Isso significa que tudo permaneceu basicamente o mesmo e intocado sob o gelo por milhões e milhões de anos. O interessante é que sabemos menos sobre essa terra escondida do que a respeito da superfície de Marte. Uma maneira de explorá-la mais seria perfurar essas camadas para verificar se há amostras de sedimento abaixo. Elas poderiam nos dizer mais sobre a flora e a fauna antigas congeladas. Não se trata de algo novo. Um método semelhante foi usado para coletar amostras de 2 milhões de anos na Groenlândia. A Austrália também tem seu mundo secreto. Organismos antigos foram encontrados escondidos em rochas da parte norte do continente, com cerca de 1,6 bilhões de anos. Essas coisas microscópicas fazem parte de uma família chamada eucariotos. Seus membros incluem hoje plantas, fungos, animais e até mesmo aqueles organismos minúsculos com apenas uma célula, como as amebas. Todos os seres vivos com um núcleo em suas células, inclusive nós, podem traçar sua árvore genealógica até um dos membros mais antigos dessa família. Esse membro é chamado de último ancestral comum eucariótico e viveu há mais de 1,2 bilhões de anos. Esses organismos antigos eram mais complexos e maiores do que as bactérias. Talvez tenham sido os primeiros predadores da Terra, caçando bactérias. Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo.
Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas, graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace. Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano. Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia, e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis.
Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopitecos africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram, o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre 2 buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois, há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. Um veículo de pesquisa remota, o Oceanus Explorer, encontrou essa misteriosa esfera dourada no Golfo do Alasca, a cerca de 3 km de profundidade debaixo d'água. Ninguém sabe dizer o que é esse objeto. É um objeto estranho, com pouco mais de 10 centímetros de largura, e estava firmemente preso a uma rocha. Ao toque, ele é liso, macio e parece carne. Podemos até ver um buraco nele, como se algo tivesse escapado de lá. Mas o quê? Mergulhadores trouxeram o misterioso globo do Oceano Pacífico para o laboratório. Eles se sentiram como no início de um filme de terror, quase como se você cutucasse essa coisa, algo pularia sobre você. Isso poderia ter acontecido se eles o tivessem encontrado antes. O buraco nesse globo significa que algo vivo tentou entrar ou sair de dentro dele. É por isso que os cientistas presumem que se trata de um ovo. Podemos ter descoberto uma nova espécie ou um novo estágio de vida de alguma espécie que já conhecemos. Algumas espécies põem seus ovos no fundo do oceano, como as lulas. Mas, se esse for o caso, esses animais podem ser gigantescos, pois o ovo é enorme. Mas talvez não seja um ovo, talvez seja uma esponja. Esse objeto foi encontrado cercado por corais brancos, onde as esponjas geralmente vibram.
Apenas alguns meses antes dessa descoberta, os cientistas encontraram mais de 5.000 novas espécies marinhas em um pequeno espaço entre o Havaí e o México. O Golfo do Alasca é o lar de mais de 52 espécies, com muitas ainda a serem identificadas. Então, talvez seja apenas uma daquelas esponjas que ainda não descobrimos. Ou pode ser um coral, ou algo totalmente diferente. A única coisa que os cientistas sabem com certeza é que essa coisa é um organismo vivo. Eles estão planejando levar o orbe para um laboratório mais avançado para realizar testes de DNA e assim revelar mais sobre ele. E essa não é a nossa primeira descoberta aterrorizante nos oceanos. Em 2013, 2 locomotivas raras foram descobertas a 30 metros de água na costa de Nova Jersey. Os cientistas acreditam que ambas foram perdidas na década de 1850. Para algo que ficou debaixo d'água por 160 anos, elas estão em muito bom estado. Mesmo com camadas de ferrugem e cracas, dá até para ver suas chaminés, e elas ficam de pé, como se estivessem prontas para entrar em uma estação a qualquer momento. Não se sabe ao certo a origem dessas locomotivas, não há registro histórico de que tenham sido construídas ou perdidas, o que torna sua descoberta ainda mais misteriosa. Elas têm motores a vapor estranhamente raros, ambas com cerca de 15 toneladas, situadas a 8 quilômetros de Long Branch. Os modelos das locomotivas já estavam desatualizados na época em que esses trens foram fabricados. Elas eram pequenas e potentes, mas foram produzidas por pouco tempo. Talvez estivessem em uma viagem de Boston para o meio do Atlântico, e então ocorreu uma tempestade que fez com que caíssem de uma barcaça ou fossem deliberadamente empurradas para salvar o navio. Os cientistas querem restaurar as locomotivas para aprender mais sobre elas. E esse não é o único presente para os mares que os humanos deixaram para trás. Jeff Bezos, fundador da Amazon, encontrou os motores F-1 do foguete Apollo 11 no oceano. Durante a missão Apollo 11 de 1969, o foguete Saturn V usou 5 potentes motores F-1 em seu primeiro estágio. Cada um deles tinha 32 milhões de cavalos de potência e consumiam quase 3 toneladas de combustível por segundo, 1,5 milhão de vezes mais do que um carro comum. Esses motores queimaram por alguns minutos antes de caírem no Oceano Atlântico. Jeff Bezos se inspirou nessa história e iniciou a busca por esses motores há cerca de 1 ano. A equipe usou um sonar avançado para águas profundas. Eles finalmente encontraram os motores a 4.000 metros abaixo da superfície do oceano. Os cientistas não sabem ao certo qual será a condição dos motores, afinal, eles sofreram um impacto super rápido com o oceano e depois ficaram mais de 40 anos na água salgada. Mas eles foram construídos com materiais muito resistentes, portanto, com sorte, ainda poderemos estudá-los. O ideal é que Bezos queira recuperá-los. Eles ainda são propriedade da NASA, mas ele espera exibi-los em museus como o Smithsonian ou o Museu do Voo em Seattle. Já imaginou encontrar a famosa estrada de tijolos amarelos do Mágico de Oz no fundo do oceano? Essa coisa parece uma estrada feita pelo homem, mas acredite ou não, é uma estrutura vulcânica natural. Os mergulhadores estavam explorando montanhas vulcânicas submarinas chamadas Montes Submarinos no Havaí. Eles queriam investigar uma fenda na trilha da montanha submarina. Eles transmitiram sua jornada ao vivo e, de repente, se depararam com algo fascinante. Um padrão de rachaduras no fundo do mar que se parece com uma estrada de tijolos. Eles usaram um braço robótico para pegar as rochas. As rochas tinham blocos retangulares distintos separados por linhas retas e ângulos retos. Alguém brincou, dizendo que poderia ser uma estrada para a Atlântida, e outro a chamou de estrada de tijolos amarelos, daí o nome. Porém, após alguns estudos, os cientistas descobriram que esse leito seco de lago foi criado por erupções vulcânicas antigas e superenergéticas. Trata-se, na verdade, de rocha hialoclastita fraturada. Como os vulcões estavam enlouquecidos, eles se aqueceram e esfriaram repetidamente, até criar esse padrão único de paralelepípedos. Em 20 de junho de 2011, a equipe do OceanX Diving descobriu algo extremamente estranho. Eles estavam procurando por um tesouro no norte do Mar Báltico, no Golfo de Botnia. Em vez disso, encontraram uma anomalia. A coisa, apelidada de Anomalia do Mar Báltico, logicamente parecia muito estranha e não natural. A anomalia tem quase 60 metros de largura. Parece um cogumelo, erguendo-se cerca de 3 a 4 metros do fundo do mar. Ela também tem um enorme formato de disco, com o dobro do tamanho de um campo de futebol. A parte principal da anomalia tem bordas retas e estruturas semelhantes a caixas.
A parte superior tem rachaduras preenchidas com algum material preto desconhecido e não é feita de metal. O objeto está a cerca de 90 metros de profundidade nas águas do Golfo. O principal mistério é por que ele está lá. Essa descoberta criou um burburinho na mídia de massa. Algumas pessoas começaram a dizer que poderia ser uma nave extraterrestre afundada, os restos de Atlântida ou um portal para outro mundo. Essas afirmações receberam ainda mais apoio quando encontramos estranhas plataformas semelhantes a calçadas ao redor do objeto. Parece uma espécie de escada. E, além disso, os exploradores relataram que seus equipamentos elétricos, como instrumentos de sonar e telefones via satélite, não funcionaram perto desse objeto. E não são apenas relatos aleatórios. Pesquisadores de diferentes institutos relataram a mesma coisa. Mas os cientistas acham que é muito provável que se trate de uma formação geológica natural, mesmo que não pareça, embora não consigam explicar o que seria essa formação. Eles têm muitas teorias. Ela poderia estar ligada à evolução humana, um depósito glacial da Era do Gelo, um resultado de atividade vulcânica e assim por diante. Talvez sejam até mesmo os restos de um asteroide que aterrissou no fundo do mar há milhares de anos. Mas nenhuma dessas teorias explica por que os equipamentos eletrônicos param de funcionar perto dela. Quem sabe, talvez um dia descobramos a verdade. Mas e quanto às tecnologias que chegaram até nós, vindas de um passado distante? Essa coisa estranha é frequentemente chamada de primeiro computador analógico conhecido. Ele é conhecido como o mecanismo de Anticythera. Descobrimos esse mecanismo em 1991, perto da ilha grega de Antikythera. Pode ser de cerca de 87 a.C. Foi encontrado em um naufrágio em um estado incrivelmente bom para algo tão antigo. Essa coisa era super complexa. Máquinas de complexidade semelhante não reapareceram em nenhum lugar do mundo até o século XIV. Havia também um caroço misterioso. Quando o separaram em vários fragmentos, encontraram inscrições em seu interior. Era difícil de ler por causa de toda a corrosão. Mas, quando as decifraram com raios-x, descobriram que eram as instruções, dizendo exatamente como usá-lo. Que presente para os arqueólogos! Na verdade, o mecanismo foi criado para prever posições astronômicas e eclipses com décadas de antecedência. Os cientistas antigos usavam esse computador para acompanhar o ciclo de 4 anos dos Jogos Esportivos, semelhante às Olimpíadas antigas. O mecanismo tinha uma estrutura muito complexa de 37 engrenagens de bronze que acompanhavam os movimentos dos objetos celestes. Mas, pelo menos aqui, sabemos que essas coisas foram feitas por humanos, certo? Ao contrário de muitos outros cemitérios egípcios antigos, a tumba do rei Tutancâmon permaneceu escondida e livre de ladrões indesejados por 3.000 anos. Um dos motivos foi o fato de ela ser menor do que a média e estar escondida em um local chamado Vale dos Reis. Essa área já estava sendo intensamente explorada quando o local de Tut foi encontrado. A entrada estava toda coberta de detritos da construção de uma tumba próxima, o que também deve ter ajudado a mantê-la em segredo. Além disso, não havia nenhuma escrita ou sinalização na parte externa. A passagem do tempo foi outro fator que contribuiu para mantê-la em uma forma incrível até a década de 1920, quando um homem chamado Howard Carter finalmente conseguiu entrar. Mas será que ele foi mesmo um grande herói? Algumas descobertas recentes dizem que pode ter sido mais sorrateiro do que se pensava inicialmente. As pessoas costumavam pensar que o cara não era apenas um glorificado caçador de tesouros, e sim um verdadeiro arqueólogo. Antes de Tut, ele estava em uma busca incessante por artefatos egípcios. E então descobriu seu interesse por esses objetos incomuns quando era criança, e logo começou a desenhar as esculturas e inscrições achadas em tumbas antigas. Depois de se deparar com os restos mortais do rei Tut, Carter passou uma década registrando e processando todos os tipos de objetos, como tronos de ouro, carruagens e estátuas da tumba do monarca, transportando-os pelo Nilo até o Museu Egípcio no Cairo. Bem, pelo menos essa era a história oficial. Descobertas mais recentes afirmam que nem todos os itens chegaram às mãos das autoridades egípcias. Uma carta secreta parece revelar a pequena política do explorador de 10 para eles, 1 para mim. A carta em questão foi enviada a Alan Gardner, filólogo e amigo dele, datada de 22 de novembro de 2002. Nesses escritos, Carter mencionou ter encontrado a tumba e estava pedindo conselhos ao amigo.
Em outra carta, de 1934, Gardner parece estar lhe agradecendo por um amuleto que lhe foi enviado como presente. A resposta foi categórica ao afirmar que não tinha vindo do local de descanso de Tutankhamon, mas evidentemente tinha. Até mesmo o diretor britânico do Museu Egípcio estava ciente dos esforços sorrateiros de Carter, mas não conseguiu provar. Ele comparou o amuleto de Gardner com outros da tumba de Tut, e eis que era uma combinação perfeita. Gardner ficou tão desapontado por ter sido colocado em uma situação tão complicada que desabafou com Carter em outra carta. Decidindo ser um bom amigo, Gardner não jogou o famoso arqueólogo debaixo do ônibus. Em vez disso, o aconselhou a levar os bens roubados de volta para o Cairo. Assim como ele o aconselharia a curtir esse vídeo e se inscrever no canal do Incrível para assistir a mais conteúdos incríveis sobre os tópicos mais exclusivos da história. Essa não é a única informação obscura sobre o comportamento de Carter após a descoberta. Em 1947, um homem chamado Alfred Lucas, que costumava trabalhar com o polêmico arqueólogo, deu algumas informações a um jornal obscuro no Cairo. Ele afirmou que Carter abriu sorrateiramente a porta da câmara funerária. Depois, a fechou novamente como se nada tivesse acontecido antes da revelação oficial. Por que o arqueólogo faria isso? Bem, a mesma teoria sugere que Carter e sua equipe podem ter entrado na tumba mais cedo para que pudessem colocar as mãos em alguns objetos antigos. Obviamente, essas pessoas não podiam se arriscar a ter esses itens vendidos enquanto ainda estavam vivas, mas se certificaram de que fossem leiloados depois de sua morte. O arqueólogo, no entanto, nunca confessou nada. Também não fez nenhuma negação oficial, mas o governo egípcio não podia arriscar mais desaparecimentos misteriosos, por isso o proibiu de entrar no local por um tempo. Alguns relacionaram esse aparente roubo à maldição do rei Tut. Se você nunca ouviu falar dela, saiba que se tornou uma história bastante assustadora logo após a descoberta do local de descanso do faraó, e afirmava que qualquer pessoa que mexesse na tumba do menino faraó enfrentaria um sério azar. Não se trata de algo dramático, como uma múmia em uma onda de agressividade, mas a notícia de que as pessoas envolvidas em perturbar o covil do monarca tiveram um fim misterioso e prematuro se espalhou. A principal morte prematura relacionada a essa suposta maldição foi a de George Herbert, o quinto conde de Carnarvon. Ele foi o aristocrata britânico que ajudou a financiar a busca pela tumba e faleceu apenas um ano depois que ela foi aberta. As pessoas adoram chamar isso de misterioso, mas acontece que Herbert já estava com a saúde bastante debilitada quando chegou ao Cairo e acabou sendo afetado por uma doença comum. Agora, vamos falar de números. Havia muitas pessoas ligadas à abertura desse local de descanso eterno: seguranças, arqueólogos e equipe de apoio. E, com certeza, algumas morreram pouco tempo depois que a tumba começou a receber visitantes. Por mais que queiramos que essa maldição seja verdadeira para contar uma boa história, estatisticamente, se você tem um monte de pessoas ligadas a um evento, é de se esperar que algumas morram por acaso. A média de vida das supostamente afetadas pela antiga maldição era de mais de 20 anos depois que o feitiço deveria ter entrado em ação. A filha de Herbert viveu até os anos 80, ou seja, meio século depois, e o próprio Howard Carter morreu em 1939, ou seja, 16 anos após a grande revelação. Alguns sugeriram que toda a maldição não passava de uma cuidadosa estratégia de relações públicas. Veja bem, quando a tumba de Tut foi encontrada, Howard Carter queria dar prioridade a manter os repórteres intrometidos afastados. Por isso, pode ter inventado uma maldição que pairava sobre qualquer pessoa que entrasse no local. Mas afinal, o que foi roubado da tumba do rei Tut? Bem, algumas joias para começar. Elas podem ter sido roubadas pelo próprio Howard Carter, de acordo com um especialista francês. Ele fez uma pesquisa intensiva, examinando fotos antigas tiradas de dentro do local na década de 1920, e comparou essas imagens com vários objetos de museus e casas de leilão. Logo, começou a descobrir o paradeiro de algumas das joias de Tutankhamon. Primeiro, há esse colar que costumava estar no peito dele. Ele foi quebrado em pedaços e algumas partes foram para o Museu Nelson Atkins, no Missouri, através de Carter. Enquanto isso, outras partes acabaram em um colar de propriedade de algumas pessoas não identificadas que tentaram vendê-lo em 2015, mas não conseguiram. Até mesmo o Museu Nelson Atkins concorda, pois afirmou a informação em seu site.
há também um cocar. Algumas pontas que pertenciam a Tut aparentemente foram roubadas por Carter. Elas também foram amarradas em um colar e agora estão sendo mantidas no Museu de Arte de St. Louis. Outro colar sofisticado, feito de cerâmica mágica esmaltada, passou algum tempo no Met, bem longe, em Nova York. Felizmente, foi enviado de volta ao Egito há pouco mais de uma década. Esse parece ter sido, como você já deve imaginar, também roubado por Carter. Deixando de lado os artefatos perdidos, o Rei Tut ainda deu uma tonelada de objetos incríveis que nos ajudaram a aprender mais sobre essa incrível cultura antiga. A começar pela famosa máscara funerária. Trata-se de uma enorme obra de arte em ouro de 53 centímetros, com pedras semi-preciosas e pasta de vidro. Ela pesa 10 quilos e mostra o menino faraó com uma longa barba e um cocar com uma cobra e um abutre. Na parte de trás, há um feitiço de um importante livro espiritual egípcio antigo, que deve garantir que ele funcione da mesma forma na vida após a morte. Aparentemente, Tut também era um entusiasta de jogos de tabuleiro. Foram encontrados 4 deles em sua tumba, alguns feitos de marfim. Os arqueólogos também acharam um par de sandálias de ouro, embora você possa imaginar que elas eram mais para exibição do que para conforto. De fato, o faraó provavelmente nunca as usou durante sua vida. Por falar em itens de moda, parece que Tut era um governante muito elegante. Foi encontrado até mesmo um manequim em sua tumba que era usado para escolher, ajustar e guardar suas roupas e joias. O menino rei parece também ter gostado de música, com base nos 2 trompetes que os historiadores encontraram. Embora tenham sido tocados em 1939 em uma transmissão da BBC, os instrumentos são hoje considerados frágeis demais para serem manipulados. Lembra dos Neandertais? Nossos primos humanoides superstars da era pleistocênica em toda sua glória de nariz largo e cabeça inclinada? Eles vagaram pela Europa e Ásia por mais de 350 mil anos antes de desaparecerem. Essa foi mais ou menos a mesma época em que nossos ancestrais, o Homo sapiens, decidiram tirar férias da África e explorar o mundo. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu com os Neandertais e por que eles não chegaram até os dias de hoje. Mas, graças a algumas escavações arqueológicas e achados fósseis impressionantes, agora sabemos um pouco mais sobre eles. Uma teoria para seu desaparecimento diz que o clima não era mais adequado para eles. Os defensores dessa ideia acham que a mãe natureza se voltou contra os Neandertais e os mandou embora. Infelizmente, se observarmos os sítios arqueológicos neandertais na Itália, por exemplo, não há sinais de catástrofes climáticas que poderiam ter exterminado toda essa espécie. Outros acreditam que houve um pouco de competição por recursos entre os Neandertais e os humanos. É por isso que os especialistas também escavaram vários outros sítios arqueológicos onde os Neandertais e os Sapiens podem ter se enfrentado por cerca de 3.000 anos. Nesse caso, parece que os Neandertais estavam um pouco atrasados com suas ferramentas. Sua tecnologia era como a dos telefones flip na era do VR. Mas quem sabe se essas 2 espécies chegaram a se cruzar nessa região específica? As evidências ainda são confusas. A forma como foram extintos não é a única informação sobre a qual estamos curiosos quando se trata dos Neandertais. Outros cientistas, por exemplo, estão tentando decodificar alguns dos códigos de barras moleculares do Neandertal para identificar suas características específicas, algumas das quais você pode compartilhar, acredite ou não. É claro que a espécie Neandertal como em todo foi de fato extinta, mas isso não quer dizer que restos de seu DNA não possam ser encontrados em humanos. Você sabe como as coisas acontecem quando as pessoas vivem perto umas das outras. Alguma mistura genética estava fadada a acontecer. A evidência, uma pitada de DNA de Neandertal que foi encontrada em pessoas modernas. É aqui que a trama se complica. Os cientistas pensaram que, como os Neandertais nunca viveram na África, seu DNA não seria encontrado nas populações africanas modernas. Bem, acontece que os africanos também têm cerca de 0,5% de DNA de Neandertal. Isso não significa que nossos parentes neandertais simplesmente se teletransportaram pelos territórios africanos sem deixar nenhum rastro. O que essa descoberta realmente implica é que os primeiros humanos podem ter visitado a Europa, misturando seu material genético com o dos neandertais e depois retornado à África. Isso é muita migração! Como foi que encontramos esse DNA de Neandertal nos dias de hoje? Você pode se perguntar. Bem, os cientistas reuniram milhares de pessoas de todo o mundo. Os participantes vieram de lugares como o leste da Ásia, Europa, sul da Ásia, América e África. As porcentagens podem variar, é claro, mas cerca de 20% do bom e velho DNA de Neandertal ainda é encontrado em nós, pessoas modernas. É claro que o cidadão comum carrega apenas cerca de 2% do homem das cavernas. Se você é de determinados lugares ou famílias que têm um pouco mais de Neandertal em sua sopa de genes, você está olhando para 3% no máximo.
Há algo em especial que compartilhamos com nossos primos humanoides de longa data. Acontece que nossos ancestrais neandertais nos presentearam com mais do que apenas sua companhia por alguns milhares de anos. Eles também transmitiram o incrível legado de seus narizes. Veja bem, os neandertais eram equipados com alguns farejadores de grande porte. Eles não eram apenas estéticos, mas também eram uma grande vantagem em climas frios, o tipo de frio que faz pingar gelo e ranger os dentes, no qual sua respiração pode congelar antes de sair dos lábios. Naqueles dias, os narizes dos neandertais funcionavam como aquecedores pessoais, aquecendo e umidificando o ar frio e seco que inalavam. Para esse tipo de clima extremo, esses impressionantes arranha-céus nasais se mostraram bastante úteis. Quando nossos ancestrais do Homo sapiens decidiram deixar as savanas ensolaradas da África para um local de congelamento na Eurásia, eles se depararam com os neandertais. Esse encontro resultou não apenas em uma troca de gentilezas, mas também em uma troca de genes que codificavam narizes maiores. Essa pepita genética recém-descoberta foi descoberta por cientistas que se aprofundaram no DNA de mais de 6.000 voluntários. Para concluir o estudo, esses cientistas compararam meticulosamente esses dados genéticos com fotos dos rostos dos voluntários. Eles mediram as distâncias entre vários pontos em cada rosto, como a altura da ponte do nariz dos voluntários. Em seguida, jogaram um jogo de localizar o marcador genético para identificar se determinados traços faciais estavam ligados a genes específicos. Ao final dessa emocionante perseguição, eles tiraram a sorte grande. 33 novas áreas brilhantes do genoma estavam ligadas a características faciais. Um gene de destaque, chamado ATF3, foi rastreado até nossos ancestrais neandertais e parece ser o maestro do controle da altura do nariz. Os participantes com ascendência nativo-americana tinham uma herança neandertal nesse gene, o que contribui para seus narizes mais altos. Pense no gene ATF3 como um presente de boas-vindas do Neandertal para nós, humanos, quando chegamos a climas mais frios vindos da África. É interessante notar que essa não é a primeira vez que nossos ancestrais brincam de passar o gene. Em 21 de novembro, a mesma equipe de pesquisa descobriu um gene que influenciava o formato dos lábios, chamado TBX15. Esse gene foi uma pequena mensagem de amor dos Denisovans, outro grupo de nossos parentes antigos que viveram na Ásia e foram extintos há cerca de 30.000 anos. Outra parte da comunidade científica acredita que nossos amigos neandertais tinham essa característica genética estranha em seus cérebros. Será que foi por isso que eles não conseguiram sobreviver? Por meio dessa teoria, sugeriu-se que nós, humanos, poderíamos dever nossa vantagem cerebral a uma mutação genética peculiar. Essa mutação deu ao nosso neocórtex, que é a parte inteligente do cérebro, um pequeno boom populacional no departamento de neurônios. Esse nosso incrível gene não é tão diferente da versão de Neandertal. É apenas um aminoácido a menos. Esse pequeno ajuste é encontrado em praticamente todos os seres humanos modernos. Enquanto isso, nossos parentes extintos, os neandertais, os denisovanos e outros primatas, não receberam um memorando da mutação, pelo menos de acordo com o estudo. Agora, não vamos nos precipitar. Só porque temos mais neurônios não significa necessariamente que somos gênios em comparação. Mas esses resultados sugerem que podemos ter reconectado o cérebro de uma forma que nos dê uma vantagem cognitiva. Além disso, nem tudo se resume a essa única diferença de aminoácidos. Ela é apenas uma peça do quebra-cabeça. Os cientistas já haviam encontrado 96 diferenças entre nosso DNA e o dos neandertais que poderiam ter afetado nossos diferentes resultados como espécie. O estudo do DNA do Neandertal também nos deu algumas informações sobre seus relacionamentos. De fato, agora temos evidências sólidas de como era uma família Neandertal, e, surpreendentemente, ela não é muito diferente da nossa. Para esse estudo, os pesquisadores reuniram informações de um sítio arqueológico Neandertal localizado na Ásia. Eles descobriram que uma família em particular incluía um pai Neandertal apaixonado, sua filha adolescente e um jovem vigoroso que possivelmente era seu sobrinho ou primo. Parte do grupo também incluía uma parente mais velha, talvez uma tia ou avó. Agora, nossa jovem donzela acabaria fazendo as malas, daria um adeus choroso e deixaria a casa de seu pai quando encontrasse o homem certo. Mas não se preocupe, ela não estava entrando em um mundo de estranhos. Sua nova comunidade provavelmente tinha alguns rostos familiares e amigáveis. Mas como os cientistas conseguiram prever o final dessa história? Ao pesquisar seu pool genético, os pesquisadores conseguiram descobrir que a estrutura social do Neandertal era patrilocal. Isso significa que a maioria das mulheres neandertais deixava suas casas ao escolher um parceiro e começava uma nova vida com outra família.
A mesma pesquisa mostra que nossos clãs que habitavam as cavernas provavelmente também não viviam isolados. As famílias que moravam nas proximidades visitavam as mesmas áreas de amostragem de rochas para fabricar suas ferramentas de pedra. O equivalente a uma loja de ferragens do bairro. E quando não estavam usando ferramentas, estavam ocupados caçando refeições deliciosas como ibex, cavalos, bisões e outras criaturas errantes. Os cientistas, no entanto, tiveram o cuidado de acrescentar que esse antigo retrato de família pode não representar todo o espectro da vida social dos Neandertais. Eles gentilmente pediram a futuros arqueólogos que obtenham mais DNAs de Neandertal nos sítios de ancestralidade. Arqueólogos egípcios recentemente fizeram uma descoberta extraordinária perto do Cairo. Rufem os tambores! A múmia mais antiga e mais completa já descoberta no país. A múmia de 4.300 anos foi encontrada em um grupo de tumbas perto da pirâmide de Djoser, que remonta ao antigo Império Egípcio. Ela estava coberta por camadas de ouro. A equipe também encontrou várias outras tumbas, incluindo uma pertencente a um antigo oficial egípcio e outra pertencente a um guardião secreto, que tinha o poder de realizar cerimônias especiais. Outra tumba interessante foi a de um escritor, que apresentava as maiores estátuas já encontradas na área. Esse vasto local de sepultamento também abriga mais de uma dúzia de pirâmides e áreas de descanso. Provavelmente, uma das múmias mais famosas do mundo é a de Hatshepsut. Ela governou o Egito como uma chefe por cerca de 20 anos, construindo todos os tipos de edifícios impressionantes e criando novas rotas comerciais. Mas quando o arqueólogo Howard Carter encontrou sua tumba no Vale dos Reis, seu sarcófago estava vazio. No entanto, Carter encontrou 2 caixões em outra tumba, dos quais pertencia a ama de leite de Hatshepsut e o outro a uma mulher desconhecida. Em 2006, uma equipe de especialistas decidiu investigar se essa mulher misteriosa era a própria rainha. Eles encontraram um dente molar em uma caixa de madeira com o nome de Hatshepsut e, quando compararam com uma lacuna na boca da múmia, a correspondência era perfeita. Ramsés II foi um governante impressionante, mas foi sua múmia que acabou entrando para a história. Ramsés é considerado o faraó mais poderoso de todo o Egito, pois reinou por 6 décadas. Ele também viveu até os 90 anos de idade. Isso é incrível, considerando a época em que ele viveu. Supostamente, Ramsés II também teve mais de 100 descendentes, uma grande família. Quando faleceu, seu corpo foi originalmente enterrado no Vale dos Reis, mas alguns espertalhões tentaram roubar todos os tesouros de sua tumba. No entanto, os oficiais da época não estavam dispostos a aceitar isso, então levaram seu corpo para um local secreto para mantê-lo seguro. Avançando para o século XIX, a múmia de Ramsés II foi descoberta junto com vários outros governantes e funcionários importantes, mas ela não estava nas melhores condições. Então os arqueólogos a levaram de avião para Paris para que fosse bem mimada. O problema é que não podia ser simplesmente transportada para outro país. A única solução disponível era dar a Ramsés II seu próprio passaporte. Sua ocupação estava listada como rei, e o documento até apresentava sua foto. Você sabe, a maioria das múmias não é necessariamente conhecida por ter a pele mais hidratada, mas a de uma mulher asiática, também conhecida como Lady Di, prova o contrário. Não é essa Lady Di. Essa rica senhora dos tempos antigos foi descoberta em uma tumba ornamentada em 1971 e tinha uma aparência fabulosa, se é que podemos dizer isso de uma múmia. Graças às condições especiais de sua tumba, como a umidade do ambiente e a falta de oxigênio, seu corpo foi quase perfeitamente preservado. Sua pele era macia, seu cabelo estava ok e ela ainda era flexível. O museu, que agora exibe orgulhosamente sua múmia, também mostra uma tonelada de itens sofisticados que foram enterrados com ela, como louças e instrumentos musicais. Arqueólogos investigaram a múmia mais a fundo e descobriram que ela faleceu de um ataque cardíaco por volta dos 50 anos de idade. Embora não exista há mais de 2.000 anos, Lady Di ainda está fazendo história. A múmia de Otzi, o Homem de Gelo, foi descoberta nos Alpes em 1991. Inicialmente, as autoridades austríacas pensaram que se tratava de um alpinista moderno por estar tão bem preservado, mas na verdade, ele era da idade do cobre. Ele foi encontrado em uma passagem de montanha a mais de 3.040 metros acima do nível do mar. Ao estudar sua múmia, aprendemos muito sobre a vida na Europa da idade do cobre. Por exemplo, sabemos que ele era natural da Europa Central e gostava de comer carne. Ele também sofria de artrite.
estreitamento das artérias e problemas intestinais, mas provavelmente usava acupuntura e ervas medicinais para tratar essas condições, e aparentemente ele era muito habilidoso com ferramentas. Ele as afiou poucos dias antes de sua morte prematura. Quem sabe se ele estava esperando problemas ou apenas se preparando para um trabalho de rotina. O Rei Tut e sua história é provavelmente o que tornou as múmias famosas. Esse faraó faleceu aos 19 anos de idade, há mais de 3.000 anos, mas sua múmia ainda é uma das mais conhecidas do mundo. Quando sua tumba foi aberta em 1922, as pessoas foram à loucura porque ela ainda estava intacta, ao contrário de muitas outras tumbas reais. Ela tinha alguns caixões muito bem decorados, inclusive um feito de ouro maciço. A tumba de Tutankhamon não apenas nos deu um vislumbre da história do Egito Antigo, mas sua múmia também nos ensinou muito sobre a época em que ele viveu. A análise de DNA ajudou a identificar seus pais e revelou que o faraó tinha um raro distúrbio ósseo que poderia ter dificultado um pouco o seu caminhar. Ginger é provavelmente uma das múmias mais legais de que você já ouviu falar. Ela é como um viajante do tempo de 5.000 anos atrás que ainda está voando com seu cabelo dourado e unhas perfeitamente preservadas. Ginger, também chamado de o Homem de Gebelin, foi descoberto no Egito e acredita-se que seja o mais antigo corpo mumificado conhecido. Antes mesmo de as pessoas conhecerem a mumificação, elas costumavam colocar os corpos em covas rasas na areia quente e seca. E como a areia absorvia toda a água, as bactérias não puderam se reproduzir e o corpo foi preservado naturalmente. Agora, os cientistas não têm certeza se a preservação de Ginger foi intencional ou não, mas como ele foi enterrado com alguns vasos de cerâmica, é provável que quem o enterrou conhecesse algumas técnicas sérias de preservação. Se você quiser conhecer Ginger pessoalmente, ele está atualmente no Museu Britânico. Um colecionador de arte holandês comprou uma estátua da Ásia e acabou fazendo uma estranha descoberta. A estátua continha uma múmia escondida em seu interior. Infelizmente, o corpo era muito frágil para ser movido e teve que ser deixado lá. A parte mais legal é que essa múmia tem mais de 1.000 anos e ficou em exposição por 200 anos antes de ser envolta na estátua. Quando os cientistas fizeram uma tomografia computadorizada, descobriram que a múmia estava cheia de pedaços de papel cobertos de escritos. Os especialistas acham que ele pode ter feito uma coisa chamada automumificação, que é um processo bastante intenso, que envolve uma dieta especial e chá que torna seu corpo menos propenso às bactérias. Apenas algumas pessoas conseguiam realizar esse ritual, e aqueles que conseguiam eram muito respeitados. Nenhuma outra rainha egípcia confundiu os cientistas e historiadores como a impressionante Nefertiti. Com base em suas estátuas, ela era conhecida por seu pescoço fino, olhos amplos e maçãs do rosto altas. Seu nome significa "A Bela Mulher Chegou". Isso é que é fazer jus ao nome, não é? Apesar de não ter sido faraó, Nefertiti conseguiu deixar uma impressão duradoura. Os registros escritos sugerem que, como esposa e rainha, ela desempenhou um papel incrivelmente influente. Devido ao seu poder, ela era de fato admirada, mas também conseguiu fazer muitos inimigos ao longo de sua vida. Ela também era parente do Rei Tut, mas não biologicamente. Em vez disso, ela era sua madrasta. Até o momento, os moradores locais ainda não conseguiram identificar sua múmia, mas isso pode mudar em breve. Um egiptólogo local que tem se dedicado a escavar tumbas no Vale dos Reis encontrou 2 múmias que, segundo ele, podem ser Nefertiti e sua filha. De acordo com especialistas, em breve poderemos finalmente obter uma resposta definitiva sobre a identidade dessas 2 múmias. E se uma delas for de fato Nefertiti, poderemos ter uma grande surpresa. A análise de DNA e as tomografias computadorizadas da múmia podem nos dar a imagem mais completa e precisa que já vimos da rainha. É uma loucura pensar que apenas arranhamos a superfície do que existe sob o Egito moderno. Nefertiti governou durante uma época de grande poder e prosperidade no Egito, mas infelizmente faleceu em um período de turbulência social, o que fez com que seu túmulo fosse perdido.